Fala galera, meu nome é Jonathan, tô aqui para mais um vídeo. E é isso pessoal, The Boys finalmente acabou. O que eu posso dizer? Bom, se você gosta da série, se você acompanhou a série e viu até o final, assista esse vídeo. Se você ainda não terminou de ver a série, ou se você ainda não viu, não assista esse vídeo. É claro que eu vou dar spoilers, né, sobre a história, então política anti-spoiler do canal é importante. E além disso também eu vou falar no geral, o que eu achei da série no geral, vou falar de algumas outras temporadas também. Então eu recomendo esse vídeo para você que já terminou, para você que gosta aí da série. O que eu vou falar aqui, é claro, é a minha opinião, então pode ser que você não concorde, enfim. Eu até acho que a maioria das pessoas não concorda porque eu tenho uma opinião meio polêmica, minha opinião é meio divergente da maioria, mas, enfim, é sempre importante a gente ter mais um ponto diferente do que a gente pensa, né? E analisar outras perspectivas, né? Beleza, então vamos lá. Esse é um vídeo, vai ser um vídeo até um pouco longo, me perdoe. Por isso que eu falo que é para quem gosta. Então, eu vou trazer sobre o último episódio, né? Assim, eu vou tentar simplificar sobre o final. E como eu falei, vou vou pincelar coisas de outras temporadas. Então, vamos falar do negativo primeiro, né? Então, o que eu tenho de crítica, né, para falar? A minha crítica gira em torno de dois pontos, assim, que esses foram, assim, os pontos que mais me incomodaram. Acho que tanto na questão da última temporada, quanto na questão de toda a série, a gente pode citar isso. O primeiro ponto é em relação ao vilão. É sempre o vilão, eu acho que, assim, acho que as obras, séries, filmes, enfim, eles têm um problema sério em construção de vilão. Porque o que acontece? Eles constroem um vilão ali, beleza. Só que chega um ponto que às vezes eles se perdem, né? E The Boys aconteceu isso. Só que tem um ponto que é importante. The Boys, é claro, né? É uma sátira dos filmes de herói. E além disso, principalmente, The Boys tem um componente político importante. Ele faz uma crítica política importante, né, à nossa realidade. E o que acontece? Principalmente falando da quarta e da quinta temporada, a série se perde nisso. E isso reflete no vilão, que é o Capitão Pátria. Então, beleza, eu acho interessante a série sempre fazer essa sátira, né, tentar fazer uma crítica ao cenário político, né? Pelo menos o autor tem essa visão. Certo. E só que assim, cara, na quarta e na quinta temporada, isso atrapalha demais a história, sabe? Eu acho que ele se perdeu nesse viés político. E o que isso reflete? Vamos falar o ponto-chave. O Capitão Pátria. O Capitão Pátria, ele é o ponto-chave da série. Eu acho que assim, a primeira temporada não tem o Capitão Pátria. A primeira temporada, pra mim, é uma das melhores. Eles constroem muito bem o cenário, né, dos heróis. E é uma temporada focada no Hillary, né? Que é um dos personagens lá dos The Boys. Cara, e é muito interessante. É muito boa a primeira temporada, sabe? Assim, prende você se você assistir a primeira temporada e não tem o Capitão Pátria. A partir da segunda temporada já aparece o Capitão Pátria. E aí eu acho que é um ponto, talvez, assim, um pouco talvez negativo da série, é que a série se perde demais. Então, por exemplo, a partir, por exemplo, da segunda temporada, eles focam muito no Capitão Pátria e no Billy. Então, eu acho que o início da série é um pouco focada na visão do Hillary. O Hillary é um cara que não tem poder, enfim, ele tá meio que ele perdido no mundo ali, né, dos super-heróis, e você embarca com ele. Então você tem uma visão mais de baixo, uma visão mais assim, sabe? Uma visão mais simples, vamos dizer assim, do universo, sabe? Então é mais imersivo na história, talvez, quando você tá junto com o Hillary. Eu posso dizer até que o Hillary, ele era, sim, o principal, né? E depois ele se perde, ele vira um personagem secundário, enfim. Enfim, eu vou falar mais depois dele. Certo, e beleza. Então, a partir da segunda temporada, a gente tem o Capitão Pátria. O Capitão Pátria, enfim, o herói lá, né? O herói vírgula, né? Enfim, que ele é o grande vilão, assim. Eu vou entrar nisso depois. Mas o que a série mostra, assim, né? Pelo menos bate pronto,
que ele é o vilão, vamos dizer assim, e os The Boys são os mocinhos. É essa a ideia. Mas tá. E a série foca muito, então, nessa parte do Capitão Pátria e construir a personalidade do Capitão Pátria. Ok, a segunda temporada mostra pra gente um Capitão Pátria que tem uma certa personalidade, ele comete ali algumas ações, enfim. Então ele é um cara ali meio, né, narcisista, maluco, enfim, meio imprevisível. Ok, né, a ideia é essa, é mostrar um personagem assim. Ele constrói pra gente então esse personagem. Lembrando que, assim, eu acho que essa é a minha outra crítica. Ali, na segunda temporada, o Capitão Pátria ele já aparece. Eu não sei assim, estimar certo, mas pelo menos ele deve ter pelo menos uns 50 anos ali. Ou seja, então ele viveu muito, então ele teve muito tempo para construir a personalidade dele, construir as ações, enfim. Então ali ele já é um indivíduo formado na segunda temporada, você não concorda? Você concorda? Ok, então beleza, ele vai para a terceira temporada, ele ainda segue ainda mais ou menos o padrão ali de comportamento, enfim. Cara, na quarta temporada, se você assistir a quarta temporada, cara, ele surta. Tipo assim, sabe? Sabe? Enfim, ele viveu, sei lá, 50 anos da vida dele, ele era uma pessoa. Aí de repente ele falou assim: ah, a série tá acabando, então eu vou ficar louco. É isso, o roteiro ele simplesmente fez isso. Falou assim: ah, vamos enlouquecer ele. Ele começa a fazer isso. Então na quarta temporada ele começa já, enfim, a ficar maluco. Na quinta ele mais ainda. E tentando, igual eu falei, isso se dá muito, principalmente pela questão do viés político, deles tentar sempre ficar fazendo uma crítica, vamos fazer uma crítica, vamos fazer uma crítica, você crítica, joga, assimila tudo essas críticas que ele tem para fazer no Capitão Pátria e coloca o Capitão Pátria para fazer atrocidade, 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 para tentar vincular então essas ações, para a gente tentar meio que linkar com o cenário da realidade, enfim, isso acaba que, cara, estraga muito a história, sabe? Se distorce muito a história. Igual eu falei, qual que é a lógica de você ter um personagem que segue, enfim, é um vilão, beleza, mas ele não pode fazer qualquer coisa, ele não pode, sabe? Existe uma lógica. Até pro cara que é louco, ele tem uma lógica. Enfim, você assiste o filme do Coringa, né? Enfim, eu vou linkar aqui. Você assiste o filme do Batman, lá, o Coringa, cara, o Coringa é maluco, enfim, né? Mas ele segue uma lógica, sabe? Assim, né? Ele não. Em um filme ele não é de uma forma, não sei o que, eu sou maluco. Aí no outro ele, não, agora eu não sou mais maluco, eu sou bonzinho. Enfim, sabe? Não tem. Até na loucura ele segue um padrão, entendeu? E não acontece isso com o Capitão Pátria, né? Com o The Boys. Ele tem um padrão, vamos dizer assim, né? De como ele convive com as pessoas também. Então, por mais que ele é narcisista, ele se sente superior, mas ele não faz qualquer coisa, por exemplo. Tipo, ele tem um convívio com os aliados, com as pessoas que são superiores, ou enfim, a VOT. E depois ele vai mudando isso de forma drástica, radical, de uma temporada para outra, sabe? Assim, mais um link. É tipo, eu não vou dar o spoiler, mas é tipo o que fizeram com a Daenerys lá no Game of Thrones. Que tipo assim, ela era de uma maneira, aí de um episódio pro outro episódio ela muda completamente a maneira de ser e surta. Não vou falar mais porque às vezes você não viu Game of Thrones. Mas enfim, destruíram o final de Game of Thrones por causa disso. Eu sei que pode parecer uma coisa simples, e falar assim, Jonathan, mas o que tem a ver a personalidade do personagem e tal? Mas isso desconstrói totalmente a lógica, as ações. Você perde aquela, é o senso da descrença? Eu não sei a palavra, mas enfim, sabe? Você sabe? Isso é muito ruim pra lógica, sabe? Assim, da história. E fizeram isso com o Capitão Pátria. Enfim, né? Enlouquecer ele na quarta temporada, ele já não era. Já era um vilão, assim, ok, já era louco. Aí na quarta eles distorceu mais ainda, e na quinta foi o ápice do ápice, né? E outro ponto também em relação a isso, né, como eu falei, é porque você sente que, tipo assim, a quarta e a quinta é o final. Então eles meio que dão uma acelerada. Então, tipo assim, vamos enlouquecer ele de um episódio para outro, igual fez no Game of Thrones. Da quarta pra quinta, que é a última, nossa, vamos endoidar ele. Então, você sente muito esse senso de desespero. Então, por exemplo, na última temporada, né, falando dessa última temporada, cara, parece que todo momento tinha que ser rápido. Então, por exemplo, né, o Opai lá, que é outro personagem lá, fala assim: não, o Capitão Pátria, vamos tentar. Você vai fazer o pronunciamento, mas vamos esperar mais um pouquinho. Você tá nesse plano aí, às vezes, de, né, de. Enfim, ele tenta ser Deus. Isso.
O roteirista enlouquece nessa série. Mas enfim, essa era a ideia dele, né? E, tipo assim, beleza. Aí esse personagem é muito interessante, sabe? Assim, o pai, ele é um personagem que ele tem uma lógica interessante. Tipo assim, ele fala, não, vamos tentar fazer isso de maneira, né, com calma e tal, não sei o que, pode ser. Mas simplesmente, o Capitão Pátria, não, tem que ser agora, não, vai ser agora. Ou seja, pra que esse desespero, cara? Tipo assim, teoricamente lá, ele usa o V1. Enfim, eu tô chutando, tipo assim, eu tô jogando informações. Você que assistiu, você sabe o que eu tô falando. Ele usa o V1 lá na última temporada. Ou seja, então ele passa a ser imortal. Isso era um dos problemas que ele tinha antes, nas antigas temporadas, se não me engano, na terceira, na quarta, que ele meio que vê uns fios brancos. Então ele meio que vê, nossa, eu posso envelhecer, eu posso morrer. Nessa quinta temporada não, porque ele já usa o V1. Então a partir do momento que ele usa o V1, ele é imortal. Então pra que esse desespero, esse senso de imediatismo? Não precisa, não tem lógica. Sabe assim, não é porque ele é louco, maníaco, que ele vai querer a coisa agora, tem que ser agora, não sei o quê. Não, eu falo assim, não, beleza, não tá tudo perfeito, então por que o ano que vem eu sou imortal? Vamos fazer o ano que vem. Ah, não, depois, vamos fazer depois. Da mesma forma os The Boys. Ah, a gente tem que ir lá vencer o Capitão Pátria, tem que vencer o Capitão Pátria. Mas, sei lá, às vezes, vamos vencer ele semana que vem, né? Tipo assim, eles queriam. Na última temporada, basicamente, eles ficam tentando maneiras lá de tentar vencer o Capitão Pátria. Então eles pensam no vírus, eles, né, depois vai lá na Kimiko lá pra tentar dar o poder lá pra ela. Mas, cara, beleza, o Capitão Pátria lá. Vamos supor que eles não bolassem o plano lá pra ser no tempo que foi. Fosse um ano depois, o Capitão Pátria ia matar muita gente. Aí, mas enfim. Eles já venceram ele depois, sabe? Então não tinha esse senso de, nossa, tem que ser agora, de imediatismo. Quem faz isso? Os produtores, né? A história, porque a série ia acabar. Então você sente que eles dão um acelerado, um desespero, sabe? Que é aquela coisa de. É igual você via isso muita novela. Tinha um monte de coisa pra acontecer no final, no último capítulo, né? Aí parecia aquele desespero, aí no isso, aí casa, aí depois o personagem morre e nasce o filho. Então, assim, nessa última temporada foi isso. Desde o início, sabe, assim, só desespero e as coisas acontecendo, sabe? Enfim, tem vários outros problemas, mas focando então nesses problemas, né? Eu falei dois, né? Então foram esses dois, né? Primeiro é a falta de coerência em relação a principalmente o vilão, do vilão surtar e fazer coisas aleatórias com viés principalmente político, que é o primeiro ponto, né, que eu critiquei. Esse desespero, imediatismo de terminar logo a série de rápido, né? Em outro episódio, então tem que terminar, né? Em 8 episódios. E essa era a primeira crítica. A segunda crítica, que essa é que essa me mata, essa me pega. Que é o seguinte, me pega lá ele. Como eu falei, tudo gira em torno do Capitão Pátria, assim, eu acho que as maior crítica que a gente pode ter tudo gira em torno dele. Então vamos lá. Beleza, na primeira temporada, ele não aparece o Capitão Pátria, mas os The Boys, enfim. É muito bem feito, muito bem construída, não tem críticas à primeira temporada. Segunda temporada, aparece os The Boys. E aparece The Boys, não, aparece o Capitão Pátria. Só que o Capitão Pátria não sabe muito quem são os The Boys, ele meio que não sabe nem quem que é o Billy. E na segunda temporada, ele meio que conhece o Billy, vê quem que é o Billy, vê os The Boys, ele fala assim, nossa, realmente, né, esse pessoal aí são anti-supers, tal, vão perseguir a gente, então, tipo assim, teoricamente seria o antagonismo com ele, né. E na terceira temporada é que realmente acontece aquele antagonismo, né, por exemplo, o Billy na terceira temporada, ele usa lá os poderes lá pra ganhar poder, ele usa o V lá, se eu não me engano, na terceira temporada. Se eu estiver falando errado, mas é na terceira mesmo. Ele usa os poderes lá momentâneos pra tentar vencer o Capitão Pátria. Então junta ele, o Hillary. Ele consegue convencer o Soldier Boy a ajudar ele. A Maeve lá também ele consegue convencer. Ou seja, cara, então ele faz um plano top pra tentar vencer o Capitão Pátria. Inclusive, né, falando em lógica em relação a essas questões de confronto, pra mim a terceira temporada é a melhor temporada. Se a gente fosse falar assim, vamos bater o martelo e vamos acabar a série. Terceira temporada. Porque foi muito bem construído, tanto as ações do Capitão Pátria, tanto quanto o plano que eles buscam e tal pra tentar vencer ele. Então, na terceira temporada, cara, é maravilhoso.
Beleza. Então ali na terceira temporada, o Capitão Pátria, inclusive eles dão um pão no Capitão Pátria. Então o Capitão Pátria, teoricamente, ele ia falar assim, não, realmente, os The Boys são um perigo pra mim, cara, um perigo pra mim, eles quase me venceram, cara, olha o tanto de coisa que eles fizeram. E logo então, eu vou tentar vencer eles, né? Tipo assim, é o que o vilão faria. Tipo assim, o Capitão Pátria, sei lá, ele mata e coisa qualquer pessoa aleatória. Então imagina as pessoas, meus inimigos, né? O que eu não vou fazer com os meus inimigos? Era o que a gente espera. Porém, meu amigo, simplesmente na quarta temporada ele esquece que os The Boys existem. Os The Boys, tipo assim, tá lá fazendo qualquer coisa e ele, foda-se, os The Boys, tá. O Billy, nossa, o Billy fala na cara dele que, ó, eu vou te vencer, você é um bosta, você é um nada. E ele, tudo bem, Billy, sabe? Então, assim, parece que, como ele é muito poderoso, acaba que eles nerfam muito ele em relação a isso, sabe? Sim, em relação a ele em nenhum momento ir lá e vencer os The Boys. Mas beleza, eles até na terceira temporada isso é construído. Na quarta temporada, eles já faz isso. Continua, né? Porque, não vou lá e tal, derrotar os The Boys. Agora, na quinta temporada, cara, na quinta temporada, você simplesmente desliga seu senso da descrença. A palavra é essa, não sei. Mas, cara, você desliga. Suspensão da descrença. Então, por quê, cara? Ó, vamos lá. Beleza, o Capitão Pátria é poderoso, blá 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 blá. Mas na quinta temporada, cara, além dele ser poderoso, ele se torna um indivíduo politicamente mais poderoso do mundo. Então ele meio que se torna o presidente dos Estados Unidos. Ou seja, cara, então ele tem, no poder dele, ele tem a CIA, o exército, o FBI. Cara, ele tem o arsenal, ele tem um exército de super. Ele tem a VOT, cara, ele tem tudo, o mundo inteiro na mão dele. Ou seja, então não precisava dele usar os poderes dele. Precisava só dele só fazer a gestão política. Falar, ô exército, ô sei o que, ô sei o que. Não precisava dele lutar, não precisava dele fazer, não precisava dele usar poder. Ele conseguiu chegar no ponto de poder que não precisava dos poderes físicos dele. Será que você entende? Se fosse um outro indivíduo ali sem poder, seria o indivíduo mais poderoso do universo também. Do universo, não, né, do mundo. Mesmo sem poder, entendeu? Então o poder dele ali não faz diferença. Mas a série simplesmente esquece isso. Então, em relação aos The Boys, por exemplo, cara, quais são os antagonistas dele, né? Que eu falei lá. Os The Boys, a Luz Estrela, enfim, tananã, tananã, que vão contra ele. Cara, o que é o FBI? Vamos lá, persegue eles. Já que eu tô no poder aqui, e o único risco que eu tenho é os The Boys, que já provaram que podem vencer. FBI, vai lá, persegue eles. Polícia, vai lá, persegue eles. Exército, vai lá, persegue eles. FBI, sabe assim, supers, vou bolar aqui um coisa de supers. Mas nessa última temporada, cara, parece que, tipo, ele é o cara mais poderoso do mundo, mas ele não tem um guarda, ele não tem um super lá. É um ou dois super que fica lá junto com ele, sabe? Assim, a VOT, onde ele sempre fica, cara, tá sempre vazio, não tem ninguém, parece que não tem nenhuma polícia, um exército, nem nada. Cara, os The Boys nessa temporada é ridículo. Eles conseguem ir pra qualquer lugar livremente. Tipo assim, sabe? Eles invadem a VOT, eles invadem a Casa Branca no último episódio. Eles invadem qualquer coisa, cara, e não tem perigo. Não tem. Tipo assim, agora vai uma crítica ao produtor, aos produtores, que são os mesmos que faz Sobrenatural. É a mesma crítica do Sobrenatural. O Sam e o Dean, é tipo assim, o roteiro, é a mesma coisa de falar assim, o roteiro, vocês têm carta branca com o roteiro, Sam e Dean. Você que assistiu Sobrenatural, você vai entender. Ou seja, mano, eles podem enfrentar, sei lá, todos as perigos do mundo que não vai acontecer nada com eles. Porque parece que o roteiro não deixa acontecer nada com eles. Então, eu acho que isso é um problema desses produtores, que eles têm essa coisa, sabe? Assim, eles não conseguem passar um senso de perigo. E não tem isso com os The Boys. Não existe senso de perigo. Você assistindo a quinta temporada, a quarta temporada, você não acredita em nenhum momento que algum The Boys vai morrer, que algum The Boys vai. Sabe? Cara, os The Boys são pessoas humanas, ou seja, então um tiro mata eles, velho. E tem vários momentos na história que eles lutam com supers, com cara com arma, e não acontece nada, velho. Não tem perigo, sabe assim? Você não fica apreensivo, nossa, agora os The Boys eles vão invadir lá o covil do inimigo, sabe? Você não fica assim, cara, você não. Ele vai ter um guardinha lá na porta só, eles vão vencer o guardinha lá na porta. Pode atirar contra eles, é sempre aquela coisa, tem alguém chega com a metralhadora e vai atirar sempre no chão, em cima, e não vai atirar em nenhum.
vai chegar um super, vai sair correndo atrás deles pra vencer eles. Aí de repente, sei lá, eles jogam o detergente no chão, o super escorrega trapalhões, sabe assim? Então, perde completamente aquela imersão, não tem risco, sabe assim? Eu acho que isso que é um grande interessante. Pelo menos na primeira temporada, cara, era assim, você tinha medo dos supers, qualquer super poderia aparecer ali, vencer eles. Cara, era todo um estudo pra eles, às vezes, tentar vencer um super só, eles juntavam tudo e faziam um plano, entendeu? Então era uma coisa assim que você realmente, você fala, nossa, cara, o super, ou, tipo assim, eles meio que a todo momento ali fugindo, né, sofrendo perseguições, tendo que mudar de endereço, todo momento na quinta temporada, que teoricamente seria quando o mundo inteiro tá procurando eles, teoricamente teria que estar, né? E o Capitão Pátria, teoricamente, teria que estar preocupado, né? Mas não, eles entram em qualquer lugar, eles fazem qualquer coisa, enfim, sabe? Então perde completamente essa questão do senso de perigo. Então, quando você não tem perigo, você não se importa com os personagens. Então, os The Boys é tipo assim, ah, foda-se. Os The Boys vai tentar vencer ele. Ah, eu sei que o Capitão Pátria não vai matar nenhum. E, cara, e tem vários momentos essa quinta temporada é um tapa na cara do fã, velho, assim, quem gosta de uma boa história. Cara, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos falar dos episódios iniciais. No final da quarta temporada, eles conseguem prender alguns supers, né? Alguns supers não, alguns The Boys. Né? O Capitão Pátria ele já tava no poder ali, então ele consegue prender alguns The Boys. Ou seja, que eu falei anteriormente, os The Boys são meus antagonistas, né? Tipo assim, nossa, né? O único perigo que eu tenho no mundo, falando Capitão Pátria, é os The Boys. Aí eu consigo, no final da quarta temporada, eu consigo prender eles, velho. Então ele prende o Leitinho, o Hillary e eu acho que mais um, eu não lembro, eu acho que é o francês. Beleza, eu prendi eles. O que que eu faço? Eu executo todo mundo, né? Ok, é uma opção. Eu prendo eles numa prisão super secreta e tal, pra eles não escapar, porque eles são perigosamente, né? Eles demonstraram que eles têm, tipo assim, uma capacidade muito grande, né? Tipo assim, inteligência, etc, né? De bolar planos. E, enfim, eu me preocupo. O que que ele faz? Não. Eu mando eles lá pro acampamento. É um acampamento, cara. Aquilo lá é um acampamento. Aquilo lá nem uma prisão, velho. Tipo assim, é ridículo. Na quinta temporada, eles vão resgatar eles lá. Cara, é a coisa mais fácil de resgatar eles lá. E outra coisa, eles resgatam eles na quinta temporada. O Capitão Pátria tá lá, velho. Tipo assim, o Capitão Pátria ele monta uma armadilha pra eles, né? Pros The Boys. E simplesmente eles todos conseguem escapar do acampamento. Não acontece nada, nenhum arranhão, eles não tomam nenhum tiro. A única coisa que acontece lá, ele persegue lá o, o trem-bala e vence o trem-bala, mas enfim, em relação aos The Boys. Ou seja, então os The Boys, ele prende os The Boys e não faz nada, os The Boys saem. Sabe? Então, qual é o senso de perigo, velho? Qual que é a lógica nisso? Aí beleza, continua a quinta temporada. Tem um momento lá que eles conseguem finalmente, eles prendem o Bruto, o Billy Bruto, que é teoricamente assim, é o meu maior inimigo, tipo assim, pro Capitão Pátria. Ele chegou no topo do poder e eles prenderam o meu maior inimigo, sabe assim, meu antagonista, que tá desde a primeira temporada me perseguindo, já me bateu, quase me venceu, fez tudo comigo. O que que eu faço? Nada. Nada. Na quinta temporada, cara, o Opai chega nele e fala assim: prendemos o Billy. O Billy tá preso aqui com a gente e tal. A gente conseguiu finalmente prender ele. O cara mais procurado, sei lá, ele e a Luz Estrela, os dois mais procurados da América. O que que você vai fazer, Capitão Pátria? Nada. Ele simplesmente fala assim: ah, eu tenho que ensaiar. Tem que ensaiar um vídeo, eu tenho que ensaiar um vídeo ali que eu tô bolando um vídeo, então deixa ele lá. Deixa ele escapar, que agora ele vai escapar. E é o que a gente sabe, a gente já sabe que ele não vai fazer nada, que ele nem vai lá ver o Billy, ele nem vai lá, cara. E aí tem um guarda só prendendo eles lá, eles, enfim, né? O roteiro força, ele foge, vence esse guarda e pronto. Não tem nem dois vigia pra falar assim, ah, foi difícil. Não, foi fácil, foi ridículo. Ou seja, então simplesmente os The Boys têm carta branca pra fazer qualquer coisa. Eles nada vai acontecer com eles. Mesmo tendo milhões de perigos, milhões de supers, tendo um exército e o universo todo contra eles e não sei o que, não vai acontecer nada.
eles são blindados, sabe assim, eles que são os supers, né? Tipo assim, eles têm a proteção do roteiro, sabe assim? O Capitão Pátria pode ter todos os poderes do universo, mas os The Boys têm a proteção do roteiro, tem o roteiro inabalável, que é igual aconteceu com o Sobrenatural. Então, o Sam e o Dean podia ter tudo, Lucifer, não sei o que, blá 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 blá. E era o Sam e o Dean e o roteiro. Aqui é os The Boys e o roteiro. Entendeu? Ou seja, ficou chato, destrói o senso de, sabe, assim, não tem perigo, não tem risco, sabe? Enfim, é fora de lógica. Isso vai se estendendo, eles vão pro plano lá, bolo plano, bolo plano, e até o último episódio. Cara, ridículo, velho. Tipo assim, o Capitão Pátria tá lá e tal. Aí o pai fala, ó, nossa, o Opai pelo menos é o pingo de lucidez do roteiro. Capitão Pátria, o Billy, eles conseguiram executar o plano da Químico. A Químico tem um poder, ele pode te derrotar. Eles estão vindo pra cá, tá vindo. Ó, eles já invadiu o prédio. Ó, tem o Billy, a Químico, a equipe deles tá toda aí. Capitão Pátria, ó, vamos lá, Kiss. Capitão Pátria fala assim: ah, nossa, é mesmo, ó, pai, é perigoso. Então, pega todos os supers do mundo, o exército, e põe lá pra tentar vencer eles, porque é um perigo. Beleza? Você seria nessa? Você Capitão Pátria, você iria nessa? Você iria na segunda opção? Ah, não, eu sou imortal. Então, tipo assim, então quer dizer que eles não são imortais, eles são humanos. E eles são meus inimigos. Então, cara, então quer dizer então que se eu fugir e esperar 50 anos, teoricamente, biologicamente, eles já vão estar mortos e não vou ter nenhum risco pra mim? Ou se eu fugir agora e me esconder e bolar um plano depois? Eu sou imortal, então pra que precisa desse senso de imediatismo? Eu sei que é o último episódio, né? Que o roteiro vai me obrigar a fazer uma merda, mas eu posso tentar fugir. Enfim, desculpa. Opção B, então fugir. Porque ele era super rápido, super forte, blá 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 blá, então ele simplesmente poderia fugir, ir embora e deixar lá os The Boys. Beleza, segunda opção. Ou terceira opção. Ah, ignora eles, deixa eles vir aqui pra tentar me derrotar e eu vou ficar aqui esperando. Adivinha qual que ele faz? Ah, você não vai acreditar. É a terceira opção. Aí beleza, aí aquela história, tem qual que, tipo assim, eles são os maiores riscos do mundo, né, assim, pro Capitão Pátria, e o Capitão Pátria tem todo o arsenal do mundo de defesa, né, teoricamente, né, todos os supers do mundo, com exército, blá 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 blá. O que ele faz pra tentar vencer eles? Um cara com uma metralhadora, que não acerta nenhum tiro. Cara, chega a ser piada, sério. Eu acho que eles conseguem, sabe? É piada. Era igual no Sobrenatural. Eu tenho um problema com esses roteiristas aí, porque eles, sabe, eles são engraçados. É igual no Sobrenatural. Tinha momentos assim que era, sabe? Tinha, é, tinha os arcanjos, tinha os demônios, tinha tudo lá, o Semildin e não acontecia nada. É igual isso, foi igual essa cena aí. Tinha cinco super lá, tipo, tinha cinco The Boys lá num espacinho pequeno e um cara com a metralhadora, o cara não acerta um tiro. Pra falar que ele não acerta, ele acerta um tiro na Kimiko. Só que ela regenera. Então, tipo assim, pra falar que não acertou nenhum, vamos colocar pra acertar na Kimiko, porque ela regenera. Então, toda vez que o Capitão Pátria dá algum poder, um super consegue acertar alguma coisa, é sempre nela, porque ela regenera. Então, nunca não é num super, num The Boys normal, entendeu? Enfim, velho, é uma piada. Aí eles conseguem escapar lá, num trem ridículo, não tem nenhum outro guarda esperando eles. O único que tem é o Opai lá, mas eles. A maneira ridícula que eles vencem o Opai lá, eu acho que. Cara, um parêntese. Pra você que assistiu é, o. O Senhor Destino, o filme lá do Senhor Destino lá, da Wanda lá, e teve aquela parte lá do Raio Negro. Ridícula. Do Senhor Destino, não, Doutor Destino. Ridícula. É Doutor Destino? Doutor Estranho, eu tô viajando, Doutor Destino, eu tô pensando no Vingadores. O filme do Doutor Estranho com a. Com a Wanda lá, você entendeu? Você deve ter assistido. Cara, do Raio Negro, ridículo que ela tampa a boca dele, ele vai gritar, grita pra dentro. Cara, que ridículo.
Aí eu acho que os produtores olhou e falou assim, cara, isso é muito ridículo, vamos colocar na nossa série. Enfim, eu até acredito que é isso. Eles quis fazer uma crítica, tipo assim, nossa, o universo da Marvel é tão lixo que eu vou colocar aqui, tipo assim, sabe? Tá sendo um lixo mesmo essa temporada, então eu vou pôr um lixo aqui pra fazer referência à cultura pop. E é o que faz, velho. Cara, com o pai, que ridículo. Tipo, só porque você tampa a boca, você ia morrer. Então, por exemplo, se ele usa aquela coisa pra tampar a boca durante, enfim, os atos ali que ele ia fazer, libidinoso ali, com a personagem lá, que eu esqueci o nome dela lá, ele ia morrer então, porque ele ia gritar e ia pra dentro, ele ia morrer, sabe assim? E outra coisa, existe energia, existe força, então, no grito. Então, por exemplo, quando ele grita, tipo, as coisas, tipo, se afastam, tudo quebra. Cara, o Leitinho, que é um cara que não tem nem poder, como que ele ia conseguir segurar aquilo ali, velho? Mesmo se ele prendesse, tipo assim, que a amarração é essa que ia segurar, não ia segurar, véio, não ia segurar, não tem lógica, não faz sentido. Mas enfim, é isso, né? Tipo assim, pra vencer os supers, é tipo assim, joga uma banana no chão, o super vai lá, escorrega, cai, bate a cabeça e morre. Agora, pra proteger os The Boys, cai um míssil nuclear, aí sei lá, enfim, aí o míssil desvia, e, sabe, e vai acontecer alguma coisa, e os The Boys vai acertar na Kimiko o míssil nuclear, e depois ela regenera e os The Boys ficam de boa. Agora, pra vencer um super, aí o roteiro cria coisas mirabolantes e vence o super. Fica chato, cara, fica chato, ficou chato. Da quarta temporada, teve lógica até a terceira. Nossa, esse vídeo tá ficando muito grande, mas eu tô indignado, eu tenho que desabafar. Teve lógica até a terceira, depois a quarta é tudo roteiro, roteiro, roteiro. E essa quinta temporada e o último episódio, tudo roteiro, roteiro, roteiro. Até a última parte final lá, que é mais roteiro do roteiro. O Capitão Pátria tinha todos esses momentos pra tentar fugir. Ele não fugiu, aí ele espera chegar lá primeiro o Billy, e depois a Kimiko, aí beleza, aí ele vê que pode acabar, e aquele kiss lá que eu fiz. Aí ele pensa, aí o roteiro fala assim, vamos tentar fazer ele tentar escapar, pelo menos pra gente parecer lógico. Aí ele tenta escapar, mas aí o Bruto consegue segurar ele com os tentáculos. O poder dele é uns tentáculos. Ele é super rápido, super forte e não sei o que. Tipo assim, ela é mistura do Superman com o Flash e com o Ciclope, sei lá. Ele é todos os outros e o Billy Bruto tem tentáculo. E o Billy Bruto consegue segurar ele várias vezes, ele consegue segurar várias vezes. Ou seja, então é um nerf. Nem pode dizer que é um nerf, é um roteiro assim tão forçado, mas tão forçado. Beleza, vamos fazer uma luta épica, sei lá. Coloca o Billy pra usar igual na terceira temporada, um V provisório pra ter ganhar poder. Põe todos os The Boys usando um V especial. Sei lá, tenta convencer vários outros supers e ir contra ele. Cria uma bomba atômica. Enfim, faz alguma coisa lógica, velho. Essa luta é ridícula, cara. Nunca, nunca em nenhum universo, nem que o Capitão Pátria fala assim que, ó, eu quero ser derrotado por vocês, vou lutar e vou entregar a luta. Nem que ele quisesse fazer isso, ele ia perder. Enfim, mas é o que acontece, né? O óbvio foi feito óbvio. Não tinha nem a questão da imprevisibilidade. Eles falassem, eu não sei que a Kimiko pode vencer. Não, ele sabia que a Kimiko podia acabar com os poderes dele. E é óbvio que isso que acontece. Acaba com os poderes dele. Aí entra no outro ponto lá, que eu acho que a série, ela sabe disso. Porque tem uma parte que o Capitão Pátria fala assim pro Billy, cara, eu tive milhões de chances de te vencer e não te venci. O Billy fala assim, então, eu tô nem aí. Pá! Ou seja, então a própria série sabe que o roteiro forçou, que ele poderia vencer o Billy desde a primeira temporada. Até a quinta ele não fez isso, esperando o Billy ter a oportunidade de vencer ele e acabar a série. E foi isso que aconteceu. Mas enfim, um cenário, né, minimamente racional nunca estaria como nessa situação que ele colocou, né, do Billy vencer. Mas acaba, enfim, né? O final feliz, né? O Capitão Pátria é derrotado, o Billy vence, blá blá blá. Aí tem a segunda parte do último episódio, eu vou tentar ser rápido aqui, que o vídeo tá ficando grande. Que é a parte do Billy realmente mostrar o Billy como vilão, e o Billy é um vilão, tão vilão quanto o Capitão Pátria. Eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso, sabe? Sobre quem são os vilões realmente da série, porque não é o Capitão Pátria, é óbvio, né? É a VOT, eu acho que. Enfim, depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. E o Billy também é um vilão igual ao Capitão Pátria. E o Billy tenta fazer simplesmente o que o Capitão Pátria tenta fazer no início, que é um genocídio dos supers lá, né? Do vírus, enfim, né?
Que então o Hillary, que finalmente eles resgatam o personagem principal que deveria ser da série, que é o grande herói. O Hillary é o herói, cara. É um cara comum, mas sabe, ele é um cara bom, velho. Você gosta dele. Não tem ninguém que vai assistir a série e não gosta dele. Sabe, ele é um cara massa. E ele impede o Billy, né, de fazer essa atrocidade, matar os supers, tudo. E ok, eu gostei, até que beleza. Tipo assim, tirando todo, né, os erros de roteiro, até da segunda metade do episódio pro final, é legal. Aí depois mostra lá, eles a vida segue e tal. Depois, né, a VOT restabelece, né? É, eu esqueci o nome do personagem lá que ele reassume a VOT lá, que é o grande vilão. Ele é o grande vilão de toda a história e ele volta a ser o grande vilão. Então, teoricamente, você falou assim: ah, o Capitão Pátria morreu e tal, os The Boys venceram o final feliz, mas não é. A realidade é que o final foi pior ainda. Né? A VOT voltando e ele conseguindo voltar lá para poder tomar a VOT, talvez é pior ainda, é um cenário pior ainda do que o Capitão Pátria tivesse sobrevivido, porque, igual eu falei, eles são muito mais vilões que o Capitão Pátria. O Capitão Pátria é um maníaco, né? Agora eles não, eles são piores do que o maníaco. Enfim, nossa, eu falei demais, o vídeo ficou muito grande. Se você gostou, dá o curtir, dá o curtir, tô até desorientado. Comenta o que você achou do final da série, se você concorda com o que eu falei, em partes ou não. Eu posso fazer um vídeo depois falando um pouco mais sobre The Boys, e eu vou fazer um vídeo especificamente falando só sobre vilões e como os roteiros e as histórias destrói e acaba com as histórias por causa do vilão. Eu acho que eles têm um problema sério contra os vilões. Enfim, fiz meu desabafo. Pra mim, o que você achou no geral? Vou finalizar o vídeo. A série, no geral, é a série excelente. Igual Sobrenatural. Eu não fiz um link com Sobrenatural. Sobrenatural é excelente, as 15 temporadas. Mas o top do Sobrenatural é até a quinta. Que é o, né, beleza. No The Boys é a terceira. Então, teoricamente, a primeira e a terceira temporada ali é cinema, né? Absoluto cinema. E depois se perde. Quarta e quinta, ruim. Enfim, o final é mais ou menos. Enfim, da mesma forma do Sobrenatural. O final é mais ou menos. Enfim, mas no geral, não deixe isso comprometer sua experiência, assista. Eu espero que, né, se você está assistindo esse vídeo, você já assistiu. Mas caso você não tenha assistido, assista, vale a pena. É uma série excelente, é muito boa. Sabe assim, apesar de todos esses é, críticas, né, que eu falei, só critiquei, mas é muito bom. No geral, assim, é muito bom, muito bem construído, são personagens muito bem construídos. As interpretações são maravilhosas, né? O Anthony Starr, o Capitão Pátria lá, o Billy, todos eles são muito bons. A produção também é boa, eu tenho minhas críticas ao roteiro, mas é bem feito, sabe? Assim, é melhor que muitas obras da Marvel e DC, muito melhor. Então é isso, gente. Valeu, tamo junto e falou!